Vamos falar aqui sobre o nosso território, porque tem muita coisa que a gente tem que falar do Brasil, a situação econômica também do nosso país. A gente está acompanhando aí os dados que foram divulgados pelo Datafolha de hoje, falando justamente sobre o impacto da inflação na vida dos brasileiros. Dados importantes que foram divulgados hoje pelo Datafolha. A inflação faz 58% dos brasileiros reduzirem a quantidade de alimentos que costumam comprar, segundo a pesquisa Datafolha. Entre os mais pobres, o percentual sobe para 67%. A pesquisa apontou também que 1/4 da população diz ter menos comida do que o suficiente em casa. E ainda, de acordo com o levantamento, 8 em cada 10 brasileiros adotaram alguma mudança de hábito justamente por causa da alta da inflação. 61% passaram a sair menos de casa para comer. 50% trocaram a marca de café por uma mais barata e 49% dos entrevistados decidiram reduzir o consumo de bebidas, justamente para conseguir melhorar aí as suas contas. A gente recebe neste momento o economista André Perfeito para nos ajudar também a entender esses dados e a importância, né, da inflação na vida dos brasileiros, quer dizer, a tragédia da inflação na vida dos brasileiros, né, professor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabio. Prazer falar com você. O impacto é grande, segundo o Datafolha. A gente vê aí esses dados que foram apresentados na pesquisa de hoje. 58% dos brasileiros estão comendo menos, reduziram a quantidade por conta da inflação. Isso é um impacto forte na vida dos brasileiros, né, professor? Exatamente, né? O que a gente tem observado aí, né? Isso daí explica também a baixa popularidade do Lula. Mas, em alguma medida, assim, não tem surpresa, né? Porque se a gente subiu a taxa de juros, é justamente para gerar esse desconforto, de tal sorte que você gera essas alterações nas decisões de consumo das pessoas. É isso que tem que acontecer mesmo. Até, apesar da notícia ser muito ruim para a maioria da população, é exatamente isso que se deseja com uma política monetária mais contracionista. A gente seria muito pior, né, pensando na dinâmica de longo prazo, se o consumo continuasse aquecido a despeito dos preços estarem subindo. A gente tem que ver justamente essa alteração. A pessoa tem uma marca de café, vai procurar mais barata, para de comer fora de casa para tentar economizar, vai procurar bens substitutos, vai pesquisar mais. É ruim, é terrível falar desse jeito como se fosse absolutamente normal, mas é o efeito desejado de uma política monetária. Professor, o que a gente mencionou, né, os principais impactos aí da troca de hábitos das pessoas, o quanto a alimentação fora de casa subiu. Agora, o ponto mais danoso, talvez, e porque a inflação sempre morde mais, é no mais pobre. Porque quando você chega naquele realmente o mais pobre, o paupérrimo, a inflação, principalmente nos alimentos, quando ela bate fundo, aí aquela fatia da população acaba realmente passando mais fome. A gente tem evidências de, por exemplo, um aumento de fome no país? Olha, fome, em alguma medida deve estar aumentando, sim, tem essa questão. Mas, de novo, isso tudo é resultante de uma política monetária que foi, vamos dizer assim, celebrada ou desejada para justamente construir esses efeitos que a gente está vendo. Isso explica, na minha opinião, junto com o fim do aumento da renda real das pessoas, que é a mesma coisa no limite, a queda da popularidade do presidente Lula. O próprio Datafolha identificou isso claramente em pesquisas recentes. E é disso que se trata. Agora, sim, enfrentar esse problema é isso. Não tem como você ter o melhor dos dois mundos de política monetária contracionista e ainda o consumo aumentando. Não é disso que se trata. A gente vai passar por esse momento, sem dúvida nenhuma, até estabilizar a inflação de curto prazo, né? Ou seja, os indicadores correntes. Né? E vale notar que agora a gente está no meio desse tiroteio todo para os Estados Unidos, no mundo, né? Vai saber que para onde vai parar bens reais, ou seja, commodities, né? Mas a gente tem uma situação onde uma certa crise já está sendo contratada no Brasil desde o ano passado, justamente por conta da atuação de política monetária. O professor, Todo mundo que fala de inflação diz ou supõe
que ela é cadente, que ali na frente vai diminuir, a inflação de alimentos, sobretudo, que vem aí a safra. O que eu lhe pergunto é, diante dessa maluquice que virou o comércio mundial a partir das decisões do Donald Trump, existe alguma possibilidade de o agronegócio brasileiro enxergar oportunidades no exterior que levem a falta de alimento no Brasil? Será mais negócio exportar? Isso pode eventualmente retardar esse movimento de suprimento do mercado interno, de tal modo a reduzir a taxa de inflação? Olha, José, francamente, ninguém sabe exatamente como vai se articular isso, né? Existe uma discussão muito grande a respeito dessa matriz, né? Porque uma parte da discussão é os produtos ou mercados que vão surgir por conta do realinhamento do comércio mundial. Isso é uma parte da discussão. Então, vamos supor aqui, só para exagerar o raciocínio, a China vai parar de comprar dos fazendeiros norte-americanos, logo os fazendeiros brasileiros vão exportar para os chineses. Só que a produção norte-americana vai ter que vazar para outro lugar. Então, entende que existe um jogo ali que é difícil determinar aonde vai dar esse equilíbrio. A gente sabe que, a curto prazo, vai piorar a eficiência do sistema. A ideia toda do Trump é justamente jogar areia na máquina econômica atual para ver se ela se equilibra em outro lugar. Agora, que lugar é esse? Não sei. Boas notícias para o Brasil tem a ver, na minha opinião, com essa safra recorde. Melhor ter uma safra recorde do que não ter, né? No limite aí que está falando. Mas tem uma questão a respeito do câmbio que ainda está bastante imprecisa, né? Indecisa, né? Eu acho que o real tende a se apreciar contra o dólar, seja por conta do diferencial de taxa de juros, seja por conta de balança comercial, porque se é verdade que a gente está consumindo menos, que nem a Datafolha está mostrando, e é verdade, né? Isso quer dizer que a gente importa menos. Se a gente importa menos, em tese, o saldo pode ser maior nosso. Então, esse jogo ainda que está bastante definido, dá para cavar. Professor, aproveitando sua presença aqui, a gente chamou o senhor para falar sobre justamente essa história do Datafolha, mas hoje o assunto na área econômica que está repercutindo muito, inclusive aqui com quem está nos assistindo, é sobre a declaração desse final de semana do ex-presidente do Banco Central, o economista Miro Fraga, no qual ele disse que é importante congelar o salário mínimo por 6 anos, né? A sugestão dele como uma forma, inclusive, de atuar na política né, de juros e contenção de gastos e controle das contas. E isso pegou muito mal na sociedade, as pessoas estão reclamando aqui. O que o senhor acha dessa ideia? É preciso realmente congelar o salário mínimo, né, o congelamento real aí do salário mínimo por esse período para que as contas fiquem em dia? Como é que o senhor vê essa sugestão? Olha, o que o Armínio falou, né, do ponto de vista teórico, faz sentido. Então, vamos tentar imaginar o seguinte aqui. A gente é médico, aí chega um paciente com obesidade. Aí você fala para esse paciente, você tem que fazer exercício. Só que você sabe que ele não vai fazer exercício. Aí a gente recomenda, como médico, uma operação bariátrica, né? Cortar um pedaço do intestino, porque aí ele não come. Só que ninguém pergunta para as células do intestino que vai ser cortada, né, do corpo daquela pessoa, se ela topa esse plano ou não, né? Então, assim, existe uma dimensão política que eu acho que dá para conduzir isso de forma um pouco mais suave. O que temos hoje, como dentro do arcabouço, é que o salário mínimo não pode subir mais do que o teto mesmo do arcabouço, ou seja, 2,5%. Já teve a discussão a respeito do salário mínimo do ano que vem, que já estão trabalhando, né, para fazer o orçamento, outras medidas. Os economistas, e isso daí não é... Em todas as dimensões da economia, às vezes a gente trabalha num nível de abstração muito grande que, na minha opinião, chega a ser um pouco irrealista, porque não considera a dinâmica política também derivada. 6 anos sem reajuste do salário mínimo, será que a sociedade aguenta? Não sei, vamos ver o que está acontecendo na Argentina, vamos ver como esse experimento social acontece, né?